Olá, eu sou Vanessa Luz, sejam todos muito bem-vindos para mais esse dia de leitura, de expansão da consciência, quebrando o hábito de ser você mesmo, controlando o nosso ambiente interno, o mito genético. Até aqui, ao discutir como o modelo quântico da realidade relaciona-se à mudança, passei a maior parte do tempo falando sobre nossas emoções, o cérebro e o corpo. Vimos que superar os pensamentos e sentimentos recorrentes, vimos que superar os pensamentos e sentimentos recorrentes que o corpo memoriza é obrigatório se queremos quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Outro aspecto importante de quebrar esse hábito tem a ver com nossa saúde física. Certamente, na hierarquia de fatores que a maioria de nós deseja mudar em sua vida, as questões de saúde estão no topo da lista. E, em se tratando do que gostaríamos de mudar em nossa saúde, há um conjunto de dogmas que teremos que examinar e dispensar. O mito de que os genes criam doenças e a falácia do determinismo genético. Também examinaremos um conhecimento científico que pode ser novidade para você, chamado epigenética, o controle dos genes a partir do exterior da célula, ou, mais precisamente, o estudo de alterações na função dos genes sem uma alteração na sequência do DNA. Do mesmo modo que podemos criar novas experiências sozinhos, como minha filha fez, também podemos adquirir o controle de uma parte muito importante da nossa vida, que costumamos pensar ser nosso destino genético. Ao prosseguirmos, você verá que saber alguma coisa sobre nossos genes e o que sinaliza para que se manifestem ou não é decisivo para entender por que você tem de mudar de dentro para fora. A ciência tinha por máxima que nossos genes eram responsáveis pela maioria das doenças. Então, algumas décadas atrás, a comunidade científica casualmente mencionou que estivera errada e anunciou que o ambiente, ao ativar ou desativar genes específicos, é o fator mais causativo da produção de doenças. Todos nós sabemos que menos de 5% de todas as doenças hoje em dia derivam de desordens de um único gene, tais como a doença de Tay-Sachs e a coreia de Huntington, enquanto que cerca de 95% de todas as doenças estão relacionadas a escolhas no estilo de vida, estresse crônico e fatores tóxicos do ambiente. No entanto, fatores do ambiente externo são apenas parte do cenário, o que explica o fato de duas pessoas poderem ser expostas às mesmas condições ambientais tóxicas por anos, e uma ficar doente e a outra não. Como é que, quando uma pessoa tem desordem de múltiplas personalidades, uma personalidade pode demonstrar uma alegria severa a alguma coisa e outra personalidade no mesmo corpo pode ser imune ao mesmo antígeno ou estímulo? Porque, embora expostos a patógenos diariamente, médicos e outros servidores da saúde não ficam continuamente enfermos? Também existem numerosos estudos documentando gêmeos idênticos que compartilham os mesmos genes, que tiveram experiências muito diferentes no que diz respeito à saúde e longevidade. Por exemplo, se ambos compartilhavam um histórico familiar de uma doença específica, essa doença muitas vezes se manifestava em um gêmeo, mas não no outro. Mesmos genes, resultados diferentes. Em todos esses casos, será que a pessoa que permanece saudável
possui uma organização interna tão coerente, equilibrada e vital, que, mesmo quando seu corpo é exposto às mesmas condições ambientais nocivas, o mundo externo não faz nada à sua expressão gênica e, portanto, não sinaliza aos genes para criar doenças? É verdade que o ambiente externo influencia nosso ambiente interno. No entanto, será que, ao alterar nosso estado de ser, podemos superar os efeitos de um ambiente estressante ou tóxico, de modo que certos genes não sejam ativados? Talvez não possamos controlar todas as condições de nosso ambiente externo, mas com certeza temos a opção de controlar nosso ambiente interno. Genes, memórias do ambiente do passado. Para explicar como conseguimos controlar nosso ambiente interno, preciso falar um pouco sobre a natureza dos genes que se expressam no corpo quando as células fabricam determinadas proteínas, os blocos de construção da vida. O corpo é uma fábrica produtora de proteínas. As células musculares produzem proteínas musculares chamadas ectina e miosina. As células epiteliais produzem as proteínas da pele, chamadas colágeno e elastina. E as células estomacais produzem proteínas no estômago, chamada enzimas. A maioria das células do corpo produz proteínas, e os genes são os meios com os quais as produzimos. Expressamos genes particulares via certas células produzindo determinadas proteínas. A maioria dos organismos adapta-se às condições de seu ambiente por meio de modificações genéticas graduais. Por exemplo, quando um organismo tem de enfrentar condições ambientais difíceis, como temperaturas extremas, predadores perigosos, presas rápidas, ventos destruidores, fortes correntes, etc., ele é forçado a superar os aspectos adversos de seu mundo a fim de sobreviver. À medida que os organismos registram essas experiências nas conexões em seus cérebros e nas emoções em seus corpos, eles se modificam com o tempo. Se os leões caçam presas que podem correr mais que eles, então, ao se engajar ativamente nas mesmas experiências por gerações, desenvolveram pernas mais longas, dentes mais afiados ou coração maior. Todas essas alterações resultam de os genes produzirem proteínas que modificam o corpo para que se adapte ao ambiente. Vamos ficar no mundo animal para examinar como isso funciona em termos de adaptação ou evolução. Um grupo hipotético de mamíferos migrou para um ambiente em que as temperaturas oscilam entre 26 graus negativos e 4 graus. Os genes desses mamíferos, ao longo de várias gerações vivendo sob condições extremamente frias, eventualmente foram acionados para produzir uma nova proteína, que produziu pelagem mais espessa e em maior quantidade. Cabelo e pelagem são proteínas. Numerosas espécies de insetos desenvolveram a habilidade de se camuflar. Alguns que vivem em árvores ou outras folhagens adaptaram-se para parecer gravetos ou espinhos, o que lhes permite escapar da atenção de pássaros. O camaleão provavelmente é o mais famoso dos camufladores e deve sua capacidade de mudar de cor à expressão gênica de proteínas. Nesses processos, os genes codificam as condições do mundo externo. Isso é evolução, certo? A epigenética sugere que podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Nossos genes são tão mutáveis quanto o nosso cérebro. As pesquisas genéticas mais recentes mostram que diferentes genes são ativados em diferentes momentos. Estão sempre
em fluxo e sendo influenciados. Existem genes dependentes de experiência, que são ativados quando há crescimento, cura ou aprendizado. E existem genes dependentes do estado comportamental, que são influenciados durante estresse, excitação emocional ou sonhos. Uma das áreas de pesquisa mais ativas atualmente é a epigenética, literalmente acima da genética. O estudo de como o ambiente controla a atividade dos genes. A epigenética vai de encontro ao modelo genético convencional, que estabeleceu que o DNA controla toda a vida e que toda a expressão gênica se dá no interior da célula. Esse antigo entendimento condenou-nos a um futuro previsível, no qual nosso destino caía presa de nossa herança genética, e toda a vida celular era pré-determinada, como um fantasma na máquina automático. De fato, as alterações epigenéticas na expressão do DNA podem ser passadas para as futuras gerações. Mas como são repassadas se o código de DNA permanece o mesmo? Embora uma explicação científica esteja além do escopo deste livro, podemos usar uma analogia. Vamos comparar uma sequência genética a um projeto técnico. Imagine que você comece a planta para uma casa e a escaneie no computador. Depois, usando o Photoshop, poderia alterar sua aparência na tela, mudando uma série de características sem mudar a planta. Por exemplo, poderia mudar a expressão de variáveis como cor, tamanho, escala, dimensões, materiais, etc. Milhares de pessoas, representando variáveis ambientais, poderiam gerar imagens diferentes, mas todas seriam expressões da mesma planta. A epigenética nos dá o poder de pensar sobre as mudanças em maior profundidade. O paradigma epigenético nos dá livre-arbítrio para ativar nossa atividade genética e modificar nosso destino genético. Para fins de exemplo e simplificação, quando eu falar em ativar um gene, expressando-o em diferentes maneiras, vou me referir a ligar. Na realidade, os genes não ligam ou desligam, eles são ativados por sinais químicos e se expressam de modos específicos, fabricando várias proteínas. Ao simplesmente mudar nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, por exemplo, fazendo escolhas para um estilo de vida mais saudável em termos de nutrição e nível de estresse, enviamos novos sinais às nossas células e elas expressam novas proteínas sem alterar o projeto genético. Assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene. Podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. A perpetuação de velhos estados de ser nos configura para um destino genético indesejado. Certas áreas do cérebro têm conexões mais rígidas, enquanto outras são mais plásticas, passíveis de mudança por aprendizado e experiência. Acredito que os genes tenham as mesmas características. Certas partes de nossa genética são ligadas mais facilmente, enquanto outras sequências genéticas são, de certa forma, mais rígidas, o que significa que são mais difíceis de ativar, pois estão presentes há mais tempo em nossa história genética. Ao menos é isso que a ciência afirma atualmente. Como mantemos certos genes ligados e outros desligados? Se ficamos no mesmo estado tóxico de raiva, no mesmo estado melancólico de depressão, no mesmo estado vigilante de ansiedade ou no mesmo estado abatido de não merecimento, os sinais químicos redundantes que discutimos
continuam apertando os mesmos botões genéticos que, por fim, provocam a ativação de certas doenças. Emoções estressantes, como você aprenderá, de fato puxam o gatilho genético, desregulando as células. Desregulação refere-se à debilitação de um mecanismo fisiológico regulatório e criando doenças. Quando pensamos e sentimos do mesmo modo durante grande parte da vida e memorizamos estados de ser familiares, nosso estado químico interno segue ativando os mesmos genes, o que significa que continuamos fabricando as mesmas proteínas. Mas o corpo não consegue se adaptar a essas exigências repetidas e começa a colapsar. Se fazemos isso por 10 ou 20 anos, os genes começam a se desgastar e passam a fabricar proteínas mais baratas. O que estou dizendo? Pense no que acontece quando envelhecemos. Nossa pele enruga porque seu colágeno e sua elastina passam a ser feitos de proteínas mais baratas. O que acontece com nossos músculos? Eles se atrofiam. Bem, nenhuma surpresa nisso. Actina e miosina também são proteínas. Eis aqui uma analogia. Quando uma peça metálica de seu carro é fabricada, é produzida em uma matriz ou molde. Cada vez que a matriz ou molde é usado, é submetido a certas forças, incluindo calor e atrito, que começam a desgastá-lo. Como você pode imaginar, as peças automotivas são manufaturadas com tolerância muito estrita, refere-se à variação permitida nas dimensões da peça. Com o tempo, essa matriz ou molde se desgasta a ponto de produzir peças que não se ajustam adequadamente a outras peças. Isso é semelhante ao que acontece com o corpo. Como resultado do estresse ou do hábito de ser repetida e consistentemente furioso, receoso, triste, etc., o DNA que os peptídeos usam para fabricar proteínas começam a funcionar mal. Qual é o impacto genético se permanecemos em condições familiares rotineiras? Criando as mesmas reações emocionais ao fazer as mesmas coisas, pensar os mesmos pensamentos, ver as mesmas pessoas e memorizar nossa vida em um padrão previsível? Estamos a caminho de um destino genético indesejado. Estamos presos nos mesmos padrões das gerações antes de nós que confrontaram situações iguais ou semelhantes. E, se estamos apenas revivendo nossas memórias emocionais, estamos a caminho de um fim previsível. Nosso corpo começará a criar as mesmas condições genéticas que as gerações anteriores encararam. Assim, o corpo permanecerá o mesmo enquanto nos sentimos da mesma forma, dia após dia. E se a ciência diz que é o ambiente que sinaliza os genes envolvidos na evolução, como fica se o nosso ambiente jamais muda? E se memorizamos as mesmas condições do mundo externo e vivemos conforme os mesmos pensamentos, comportamentos e sentimentos? E se tudo em nossa vida permanece igual? Você acabou de aprender que o ambiente externo sinaliza os genes quimicamente por meio das emoções e de uma experiência. Assim, se as experiências em sua vida não mudam, os sinais químicos transmitidos a seus genes não mudam. Nenhuma informação nova no mundo exterior chega às suas células. Nenhuma informação nova do mundo exterior chega às suas células. O modelo quântico assegura que podemos sinalizar o corpo emocionalmente e começar a alterar a cadeia de eventos genéticos sem primeiro ter qualquer experiência física real correlacionada a essa emoção.
Não precisamos ganhar a corrida, a loteria ou a promoção antes de experimentar a emoção desses eventos. Lembre-se, podemos criar uma emoção apenas com o pensamento. Podemos experimentar alegria ou gratidão antes do ambiente, a tal ponto que o corpo começa a acreditar que ele já está no evento. Como resultado, podemos sinalizar nossos genes para fabricarem novas proteínas, a fim de mudar nosso corpo antes do atual ambiente. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Aqui está um exemplo de como podemos sinalizar novos genes de novas maneiras quando começamos a adotar emocionalmente um evento no futuro antes de ele se manifestar. No Japão, conduziram um estudo, perdão, para descobrir que efeito o estado mental de uma pessoa poderia ter em doenças. Os sujeitos eram dois grupos de pacientes com diabetes tipo 2, todos dependentes de insulina. Tenha em mente que a maioria dos diabéticos é medicada com insulina para remover o açúcar glicose da corrente sanguínea e depositá-lo nas células, onde podem ser usadas como energia. Na época do estudo, as pessoas envolvidas estavam sendo tratadas com pílulas ou injeções de insulina para ajudar a controlar os elevados níveis de açúcar no sangue. Cada grupo teve seu nível de açúcar no sangue testado em jejum para se estabelecer os parâmetros. A seguir, um conjunto de sujeitos assistiu a um programa cômico durante 1 hora, enquanto o grupo de controle assistiu a uma palestra tediosa. Os sujeitos do teste, então, fizeram uma refeição deliciosa e depois seus níveis de glicose no sangue foram verificados novamente. Houve uma discrepância significativa entre os sujeitos que assistiram ao programa cômico e os que ouviram a palestra monótona. Em média, o nível de açúcar no sangue dos que assistiram à palestra monótona subiu para 123 miligramas mg/dl, alto o bastante para necessitarem de insulina para se manterem fora da zona de perigo. No grupo alegre, que tinha rido por 1 hora, os níveis de açúcar no sangue após o jantar subiram a metade daquele valor, ligeiramente fora da faixa normal. De início, os pesquisadores que conduziram o experimento pensaram que os sujeitos descontraídos tinham diminuído seus níveis de açúcar pela contração dos músculos abdominais e do diafragma enquanto riam. O raciocínio foi que, quando se contrai um músculo, usa energia, e a energia circulante é a glicose. Mas a pesquisa foi além. Examinaram as sequências genéticas dos indivíduos joviais e descobriram que esses diabéticos haviam alterado 23 expressões gênicas diferentes, simplesmente por rirem ao ver a comédia. O estado mental elevado, aparentemente, estimulou seus cérebros a enviar novos sinais para as células, que ligaram às variações genéticas, permitindo que seus corpos naturalmente começassem a regular os genes responsáveis pelo processamento do açúcar no sangue. O estudo mostrou claramente que nossas emoções podem ligar algumas sequências genéticas e desligar outras. Ao simplesmente sinalizar o corpo com uma nova emoção, os sujeitos sorridentes alteraram sua química interna para mudar a expressão de seus genes. Às vezes, uma alteração na expressão genética pode ser súbita e drástica. Você já ouviu falar de pessoas cujo cabelo ficou grisalho da noite para o dia após submetidas a condições extremamente estressantes? Esse é um exemplo do funcionamento dos genes. Essas pessoas tiveram uma reação emocional tão forte que a química corporal alterada tanto estimulou o gene da expressão do cabelo grisalho, como restringiu a expressão gênica para a cor natural do cabelo
em uma questão de horas. Elas sinalizaram novos genes de novas maneiras, alterando seu ambiente interno, emocionalmente e, com isso, quimicamente. Conforme discuti no capítulo anterior, quando você experimentou um evento diversas vezes, ensaiando cada aspecto dele em sua mente, você sente como seria o evento antes de ele se desenrolar. Então, ao alterar os circuitos de seu cérebro por pensar de modo diferente e adotar as emoções de um evento antes de sua manifestação física, você pode mudar o seu corpo geneticamente. Você consegue selecionar um potencial no campo quântico. A propósito, todos os potenciais já existem. E adotar emocionalmente um evento futuro antes da experiência real? Você consegue fazer isso tantas vezes que emocionalmente condiciona seu corpo a uma nova mente, com isso sinalizando novos genes de novas maneiras? Se você consegue, é altamente provável que comece a formatar e modelar seu cérebro e seu corpo em uma nova expressão, de modo que mudem fisicamente antes da realidade potencial desejada se manifestar. Ficamos por aqui, mais esse dia de leitura. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, aproveite, clique aí nesse botão agora, deixe seu like e eu convido você a ler a descrição desse vídeo. Ele tem aí um resumo do capítulo, do que estamos lendo e uma provocação. Eu sou Vanessa Luz e nos encontramos na próxima leitura. Um beijo no seu coração.